Fala pessoal, o Hamilton Silva de volta em mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no empresarial do Rio Mar Kennedy. Bom, hoje a gente está aqui depois de um Natal aí bem caloroso, né, que nós tivemos aí. A gente está retornando aí às nossas atividades nessa semana ainda, com mais um episódio aqui do Perspectiva Podcast. Como vocês sabem, a gente está sempre exibindo, inclusive semana passada e essa, a gente vai ter aí uma sequência de alguns convidados especiais que a gente fez aqui para a gente poder conversar sobre alguns assuntos, ainda falando sobre odontologia, porque é uma área que eu me identifico muito por já ter trabalhado com alguns deles há algum tempo atrás. Lembrando a você que tudo que for dito aqui, a gente vai estar deixando os links na descrição desse vídeo para você ir lá conhecer o profissional, conhecer o Instagram dele, enfim, conhecer tudo, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Aproveita também, faz uma pergunta, que é assim, a pergunta que for feita aqui a gente vai direcionar para o profissional, para o meu convidado, para a minha convidada em questão, para que você possa interagir com ela também. Então vamos lá. Hoje eu tenho mais uma convidada aqui, certo? Especial, que vai fazer parte aqui do Perspectiva Podcast, doutora Jaurícia Damasceno. Palmas, senhoras e senhores! Doutora Jaurícia veio aqui. Quero agradecer primeiramente, porque assim, a gente sabe como é que é a agenda de vocês. Sim. E eu quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, eu que fico grata pelo convite. Olha só, a gente está aqui para conversar sobre vários assuntos. Mas nesse primeiro contato, para a gente é muito interessante saber a jornada de como você chegou até a profissão. Então a primeira pergunta que eu te faço é crucial. Quem é a doutora Jaurícia Damasceno? Quem é? Na verdade, tudo começou quando eu era criança, que eu tinha um sonho em ser dentista. E quando chegou na minha adolescência, aconteceu um probleminha. Eu engravidei. Certo. Entendi. E aí foi quando eu pensei que tudo tinha acabado. Mas, na verdade, não, era só um começo. Eu tenho um filho e eu engravidei quando eu tinha 14 anos. E dali eu achei que fosse realmente um empecilho, né? Nossa, eu tenho um filho agora, todos os meus sonhos Como foram... Como é que vai ser daqui para frente, né? Isso. Todos os meus sonhos foram por água abaixo. Mas aí foi diferente. Quando ele nasceu e eu vi que realmente a gente precisa estudar, trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos para dar o melhor para o nosso filho. Que legal. E aí foi quando realmente eu decidi não parar de estudar, porque eu ainda estava no ensino médio, né? E meus pais viram que realmente eu queria alguma coisa com a vida e foi quando eles decidiram me colocar na faculdade. Certo. Antes de a gente chegar na faculdade, quantos anos? Que eu iniciei? Quantos anos você tem? Que eu tenho hoje? Sim. 30. 30 anos. Natural de Fortaleza? Não, natural do Acre. Eu sou uma acriana que reside em Fortaleza. Legal. Pronto. Casada? Namorando. Esse é o namorado? É. O nome dele é? Ângelo. Prazer, Ângelo. Tá aqui com a gente. Tá, assim, eu queria te conhecer desse jeito, antes da gente chegar na faculdade. Uhum. Então, foi no Acre que tudo começou, essa jornada, engravidar aos 14. Aí, assim mesmo, os pais apostaram, não, a vida não parou por conta disso. Começou agora por conta disso, né? Então, aí veio a jornada... Foi um empurrãozinho, né? O filho sempre é um empurrãozinho na nossa vida. Sim, verdade. E aí, claro, isso foi um combustível para você. Agora que eu tenho que dar o gás mesmo para poder, como você disse, ser alguém na vida, né? Ser alguém na vida. E aí, continua. E aí foi quando também apareceu outro empecilho, porque na nossa cidade não tinha faculdade de odontologia. Qual é a cidade? Rodrigues Alves, no Acre. Rodrigues Alves, no Acre, certo. E aí até mesmo no estado, na capital, não tinha faculdade na época. Não tinha odontologia? Não tinha odontologia. Era 2011, 2012. Perfeito. Por aí. Foi quando eu iniciei, 2012. Tá. E aí, o que aconteceu? Nosso estado é fronteira com a Bolívia. E eu já tinha um irmão que estudava medicina na Bolívia. E aí foi quando os meus pais decidiram, será que dá certo ela ir para a Bolívia estudar odontologia? Aí meu irmão foi, pesquisou na faculdade, viu todas as possibilidades de eu ir estudar odontologia na Bolívia e até que deu certo. Até porque a questão financeira colaborou bastante, que aqui no Brasil a odontologia é muito caro.
E lá na entendi. Bolívia era bem mais barato. E eu já tinha um apoio lá, que seria o meu irmão, Ah, né? seu irmão já estava lá. Já Realmente estava facilita lá, demais, então né? facilitou É porque bastante. assim, você precisa de um apoio, né? E também, o período Isso. deve ser o mesmo, né? 5 anos, 6 anos? Sim, 5 anos lá. 5 anos, né? É. Então, Só que lá é mais difícil. mais... Porque para mim foi mais difícil, porque é outro idioma, eu tive que aprender o espanhol. Chegava na sala, tinha que falar espanhol, com todo mundo tinha que falar espanhol. Então, Olha só. é, E assim, aí de quebra ainda aprendeu outro ainda idioma. aprender outro Ah, idioma. legal. E como foi a jornada assim na faculdade, ao chegar assim, terminei o ensino, terceiro ano, né? Isso. Aí como é que foi? Concluí o terceiro ano. Isso eu deixei o meu filho lá, né? No Acre. Deixou o filho no Acre e foi pra... Tive que abrir mão da minha família, de todo a família, né? A questão de estar com mãe, pai, filho, todo mundo. Deixei o filho no Acre e fui para a Bolívia. E aí, quando eu cheguei na Bolívia, fui morar com meu irmão. E quando a gente iniciou a faculdade, estava tudo legal, foi de boa. E aí, numa parte da faculdade, no momento da faculdade, começou a apertar a questão financeira. Eu tinha aprendido a fazer unha Olha no só. Acre. Então, como eu sabia fazer unha, eu fiz unha lá na Bolívia. Eu ganhava dinheiro, eu Com- tinha um extra. Complementar a renda, né? Complementei a renda. Que na verdade é o seguinte, você estudava, mas você trabalhava não. Aí só você resolveu trabalhar com unha. Isso. Então não era complementar a renda, era a renda principal. Era como se fosse uma renda principal. Entendi. Vai lá, E eu continua. passei um tempo assim, porque chegou uma fase que minha mãe teve que investir mais no meu irmão e eu fiquei um pouco de fora. Entendi. E nessa que eu fiquei de fora, eu ia ter que parar de estudar, porque não tinha condições. E aí eu disse, não, eu não vou parar de estudar, eu vou continuar. Eu via que eu fazer unha conseguia tirar uma renda boa para poder me manter lá. Para poder continuar a faculdade, Para né? continuar a faculdade, não Perfeito. podia Podia parar de parar, jeito nenhum. Eu exatamente. sempre tive muitas metas. Eu era de colocar assim no caderninho, com tal idade eu quero ter completado tal objetivo. Isso foi o que ajudou bastante. Eita, definir as metas assim era foi Até fundamental. hoje. Ainda hoje, assim, é Até uma prática hoje. bem comum entre as pessoas, mas antigamente não se tinha, não era tão, tipo assim, fervorosa essa. A gente tem que seguir a risca isso aqui. Ainda Tem bem que que seguir. isso aí serviu para ti desde lá de Desde trás. lá. Sem ninguém me ensinar, né? Hoje ensinam muito. Hoje tem Tem muitos coaches que ensinam muito isso. sobre E realmente isso. dá certo. Que Vale a legal. pena seguir. Exato. Aí a fazer unha, aí sim complementou a renda porque ajudou os pais nessa Isso. questão. E aí por quanto tempo durou assim, você fazendo unha e estudando? Olha, desde o meu segundo período que eu iniciei Até na o final? até o final. Foi Eu mesmo. concluí a faculdade ainda fazendo unha e aí fui criando, tive novos clientes, um amigo ia passando para outro. Eu comecei a fazer dos amigos, né? Os amiguinhos, as amigas ali. Certo. E aí depois uma amiga vai espalhando para outra. E aí quando pensou que não, eu estava com uma boa cartela de clientes. Excelente. E as clientes que se transformaram em amigas. Olha só, tá vendo? E de lá para cá, eu imagino que assim, você isso está com quantos anos você terminou? Já faz quase 6 anos. 6 anos. Pois é, 6 anos se passaram, aí a gente faz um balanço de tudo, né? Olha só a jornada que eu percorri para chegar até aqui, para hoje estar numa fase, eu não vou dizer confortável, porque dizer confortável mentalmente, assim, porque não tem tanto mais. Já está mais tranquilo. Tá mais tranquilo, né? O pior já passou, né? Que foi isso. chegar até aqui. E ainda teve um momento que que passou pela minha cabeça de eu não conseguir me formar. Olha só. Ou de eu me formar e ficar parada lá na Bolívia. E como que eu vou fazer para ir trabalhar no Brasil? Como que é a questão da convalidação para revalidar o meu diploma? E aí teve toda essa questão ainda, porque também é difícil, é complicado. Já é um novo ciclo, né? Foi. Como foi uma isso? nova fase, uma nova etapa. E aí eu concluí lá na Bolívia. Depois de concluir, eu fiquei me perguntando o que é que eu vou fazer agora. Pronto. Preciso ver uma forma de levar esse meu diploma para o Brasil, porque eu tenho que morar no Brasil. Sim. Eu não queria morar lá na Bolívia. Entendi. E aí eu e outras amigas também, que estavam lá, que também são brasileiras, a gente pesquisou algumas faculdades que pudessem estar fazendo essa convalidação. E aí a gente encontramos uma em São Paulo e outra em Manaus. Para mim, né, que mora no Acre, outra amiga minha também, que é acriana,
ficava melhor, mais viável ir para Manaus, por ser região norte, né? Entendi. E eu tinha já parentes em Manaus, então facilitou para eu ir para lá e ter uma base, um suporte. Então a gente conseguiu fazer um tipo transferência. A nossa convalidação foi como se fosse uma transferência da faculdade para uma outra, para a gente realmente conseguir o diploma. Perfeito. E sair como uma cirurgiã dentista que possa executar no Brasil. Perfeito. Agora, você estava falando, estava me perguntando, como foi que Fortaleza caiu nos seus braços? Aí é que vem outro sonho de criança. É mesmo? É. Certo? Me fala. Na verdade, é porque eu sempre fui apaixonada pelo mar. E aí eu só via o mar na televisão. Há quanto tempo você está aqui? Aqui em Fortaleza, 4 anos. 4 anos, certo. 4 Continua. anos. E por eu ver só o mar na televisão, eu sempre falava, quando eu me formar, eu tiver minha profissão, eu quero morar em uma cidade que tenha mar, praia. Olha só. E aí, quando eu me formei, eu decidi ainda ficar em Manaus por 1 ano, para tentar, né, trabalhar, ver o que eu ia fazer. Trabalhei, quando eu concluí a faculdade, eu já fui trabalhar, já estava numa clínica. E quando eu vi que a gente consegue ter uma boa... Conseguir, né? Se deslocar, pode ir para qualquer cidade nesse Brasil para trabalhar com a nossa área, né? Porque a nossa área, em qualquer lugar que a gente chega, ela dá bom. Sim. E aí foi quando eu coloquei alguns currículos e procurei também no Facebook vagas de dentista para a região do Nordeste, porque eu sabia que o Nordeste era lindo, maravilhoso, eu já pesquisava, já via fotos. E eu coloquei para todas as cidades do Nordeste. E Fortaleza foi a primeira que me chamou. Foi mesmo. Em todas as cidades. Mas você conhece as outras, não? Conheço. Hoje eu conheço todas as outras. Todas. Salvador. Salvador, Recife. Legal. Conheço todas as outras. Imagina, que legal. Eu não conheço. Por exemplo, eu não conheço Alagoas. Nunca fui a nem Salvador também. Enfim. É muito bonito. Você, de repente, já conhece Já, todas elas? Você já passou por todas elas? Eu sou apaixonada por praia e mar. Legal, legal. Aí continua, assim, aí chegou aqui, Fortaleza te deu essa primeira oportunidade? Isso, e para mim foi um pouco desafiador chegar em Fortaleza, porque no que eu coloquei o currículo nessa empresa para vir trabalhar, aí eles falaram, que legal, doutora, então você pode vir, aqui a gente dá estadia. Aí eu, como assim? Dá até um apartamento para a gente morar? Ótimo, então é agora que eu vou mesmo. Eu já queria, já ia. Agora que eu vou, né? Agora que eu vou mesmo, pelo menos eu vou ter onde morar, né? Já vou certo para uma casa. E aí, comprei a passagem, quando eu cheguei no aeroporto, a moça, a gerente dessa clínica, né? Ela foi me dando as orientações, olha, você desce no aeroporto, você coloca no Uber e vem para tal lugar, quando chegar lá já tem outras dentistas te aguardando, vão te receber, e aí para mim estava tudo lindo, maravilhoso. Quando eu cheguei no Conjunto Ceará, uma casa no Conjunto Ceará, tinha lá mais 4 dentistas. Aí ficou bem mais à vontade. Aí né? eu fiquei mais à vontade, eu digo, é aqui mesmo, tô em casa. Se já vim de lá para cá com esses benefícios, e ainda mais estar com outras profissionais, aí dá mais segurança, mais tranquilidade. Acho que até a família em casa fica mais tranquila ainda, sabe? Porque, poxa, não estou só, tem tantas outras profissionais também. Isso. Sim, continua. Então, no Conjunto Ceará, né? No Conjunto Ceará. Tá. Então, essa clínica é uma clínica popular, que ela pega dentista de todos os lugares do Brasil, quando não tem aqui em Fortaleza, e contrata e faz essa jogada, né, deles, entendi. De dentista popular. E aí, na dentista popular, eu passei 1 ano trabalhando. Depois eu juntei um dinheirinho e eu fiz a minha clínica mesmo. Legal. Aí, Conjunto Ceará, vocês moram onde? Conjunto Ceará, né? E próximo Conjunto Ceará, o Ramon também mora bem pertinho de lá. E aí, assim, esse período de como dentista popular é bem desafiador. Eu recebi aqui outros profissionais que é punk, né? Muito. Queria que tu falasse um pouquinho da jornada, assim. Eu já ouvi deles, mas para mim parece que Me fala um pouquinho de como é que na verdade, dentista popular, assim, todo mundo procura por um dentista popular pela situação de ser mais barato, né? Sim. É algo econômico, quando se trata de preço, né? Eu vou pagar, então eu vou no dentista popular porque é mais barato. Mas por trás tem muitos desafios, né? Às vezes a gente precisa
fazer algumas coisas que não está dentro do nosso código de ética para poder favorecer a empresa. Então, é um pouco mais delicado. Mas foi isso que te levou assim, não, aqui não dá para ficar muito tempo, não. Passa pela cabeça, Passa né? pela cabeça. Porque, assim, todos eles, assim, olha, essa fase como dentista popular é assim, é como se fosse a primeira fase depois que você se forma. Depois que se Ó, forma. é tipo assim, é campo de batalha. Para mim, assim, foi um pouco de degrau descido. Por Foi quê? mesmo? Foi. Porque quando eu me formei lá em Manaus, eu não fui trabalhar em dentista popular. Já era em particular, era um negócio bonitinho. Então, eu já vinha de um hábito, beleza, bem bacana, né? Com tudo certinho. Aí, quando eu chego aqui, eu desço o nível. Mas você não acha que foi necessário, não? Assim? Foi necessário para eu ver como era que funcionava. Porque, assim, assim, não desmerecendo as clínicas populares, mas a impressão que eu tenho é que ali realmente é campo de batalha. Campo de batalha. Quando eu digo campo de batalha, é um campo de guerra, porque a gente sabe que o tempo de atendimento é cronometrado. Sim, praticamente. Tudo tem que ser muito rápido, senão você perde dinheiro. Tem que atender um grande volume de pacientes. Isso aí a gente já entendeu bem lá de trás, né? Eu ficava me perguntando, eu ia, né? Eu ainda vou, aqui eu ainda vou. Mas eu imagino que as meninas ficam, parece que ainda tem essa que tem que estar de salto. Tem que... Não, lógico. Não, digo assim, porque parece que isso, de uma das convidadas aqui, é bem mais cansativo, né? É mais cansativo. E aí tava me contando, ó, tem que estar de salto, tem algumas coisas que a gente não pode fugir. Mas porque a jornada de trabalho lá é exigente. Tem que ser assim, digamos que de 8 às 8, de 7 às 7. Então você passar esse tanto de tempo de salto é cansativo. Diferente de mim, que eu vou no consultório com horário marcado, 2 horas, 3 horas, pronto, a gente já consegue resolver ali. Entendi. Entendeu? Olha só, gente, eu estou aqui com a doutora Jauritza Damasceno, tá certo? Ela é a nossa convidada do Perspectiva Podcast de hoje, e a gente está conversando aqui sobre várias experiências aqui, e inacreditável. Sempre que eu trago um convidado, eu me deparo com um fato novo. Ela falou algumas coisas aqui que eu não sabia, que de fato, realmente, só endossou o que eu já tinha ouvido aqui de outras profissionais. Mas você entender a importância, né, de um profissional de qualidade, que você que, tudo bem, vai para a clínica popular, visita, né, vai a clínicas populares, mas quando você procura um profissional de uma clínica dessa particular, você está com um profissional, com horário marcado, com outro processo de atendimento completamente diferente, tá? E antes da gente dar continuidade, qual é o Instagram da clínica? O meu, doutora Jaurícia Dentista. Doutora Jaurícia Dentista te encontra no Instagram. Onde é que fica o endereço? No Castelão, na Avenida Alberto Craveiro, 1811. Pronto, é lá. Bem na avenida. Na avenida central ali. Então você encontra a clínica, certo, dela, para você ir lá, de repente, e na descrição desse vídeo você vai encontrar essas informações, tanto do endereço do Instagram, para você ir ver lá, e os procedimentos, né, que ela disponibiliza lá, tá certo? Mas voltando aqui para nossa conversa, certo, aí vamos lá, chegou a Fortaleza, saiu da clínica popular, não, aqui só dá para ficar um ano, ficou um ano. Mas lá foi bom porque eu aprendi a parte de gestão, de administração, de clínica. Então, tudo que passa pela nossa vida é um aprendizado, nada é ruim. Aquilo que você acha que é ruim é bom para você. É um degrau a mais que você vai subir, é uma fase de crescimento que você está ali realmente efetivando na sua vida. Se a pessoa tiver uma condiçãozinha, você ainda assim recomendaria ela a ir para a popular? Não. Não? Não. Eu recomendaria fazer... Eu fico chocado. Essas perguntas aqui são estratégicas, porque de fato é tipo isso. Eu tenho uma condiçãozinha a mais. Rapaz, será que eu tenho? Dá para ir direto para uma clínica particular. Então, tu não recomendaria isso? Não. Porque os valores são tão diferentes em relação à qualidade que você vai receber. Entendi. Bom, mas é isso. Então, partindo desse princípio aí, depois essa jornada na clínica popular, que você pensou assim, não, agora eu tenho que ir para mim. Juntou uma grana e resolveu
Isso. Esse foi o primeiro endereço que você está até hoje, não? Não, Foi em foi outro em local? outra. Que aí eu criei uma clínica estilo popular, Sim. tá? Não somente eu, como me juntei com os meus outros amigos que Então trabalhavam você comigo. juntou uma turma para Eu e poder... mais os amigos, somos 4. Nós somos sócios em uma Hoje? clínica hoje, lá Aí- no Bom Jardim. então é outra clínica? Tem uma outra clínica Então lá. você tem Mas uma aí já. hoje eu trabalho somente eu, o meu Tá. nome, Entendi. entendeu? Mas essa Lá ainda tá fluindo. Mas você também atende lá, não? Não, Não mais. Só não agora. mais. Só. Entendi. Então, essa que você iniciou lá no Bom Jardim ainda continua com os outros Isso, colegas. sou sócia de lá. Pronto. Aí você agora partiu para Agora a sua. somente pra minha. Tá. E como foi que foi essa transição? Na verdade, tudo começou quando eu realmente comecei a fazer as facetas de resina que todo mundo queria, né? Sim. E aí eu cresci muito nisso. E lá no Bom Jardim, por ser no Bom Jardim, eu tive essa dificuldade de levar os meus pacientes para lá. E tinha gente que não ia, eu perdia muito por conta disso, por ser no Bom Jardim, mesmo sendo na Avenida Oscar Aripe, que é uma das principais, quem conhece o Bom Jardim sabe, né? Certo. Mas o pessoal tinha medo de ir para lá. E aí eu decidi alugar um consultório na Parangaba. Quando eu vim para Parangaba, aí melhorou mais ainda. Então eu percebi que eu precisava sair do Bom Jardim. Entendi. E eu vi, né, uma possibilidade de alugar um ponto ali na região do Castelão. Dei uma estudada na área e eu vi que o Castelão é uma região central de Fortaleza. Ele fica bem no meio de Fortaleza. Então isso não seria empecilho para ninguém dar desculpa, assim, eu não vou para lá. E até porque é numa avenida principal. Sim. Você não precisa estar Duplicada, 3 faixas, Isso, excelente. você não precisa estar entrando em bairros por questão de facção, né, essas coisas e tal. E era mais tranquilo. E aí facilitou e é onde eu estou lá já vai fazer 2 anos. As suas especialidades, quais são? Implantes dentários e prótese dentária e trabalho muito com facetas em resinas. Legal. Então, esses são as especialidades que o paciente vai encontrar ao te encontrar lá no Instagram. E eu trabalho com todas as outras áreas também. E eu tenho outros colegas que me ajudam lá, Entendi. em outras especialidades. Como é que é a tua comunicação, a tua presença digital hoje? Eu sempre estou fazendo vídeos, eu faço o meu máximo. Eu já passei por um ataque de hackers. Foi mesmo? Eu perdi meu Instagram, que já estava com quase 10 mil seguidores. Isso já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Aí eu tive que criar um do zero. Ainda estou engatinhando novamente. Sim. Vez ou outra aparece um paciente que me seguia no outro. Entendi. Então, por eu ter um nome difícil também, nem todos sabiam, né? Entendi. Sabe colocar o meu nome ali na busca. Pronúncia, né? Você tem perfil do Google? Tenho. Otimizado, tudo direitinho? Tenho. Certo, legal. A gente faz essa pergunta aqui sobre esse universo da presença digital, porque a gente sabe que hoje é fundamental É fundamental, e eu cresci com isso, né? Cresceu tendo essa presença ativa no Google, gerando conteúdo. Até quando eu estava na clínica popular, eu já fazia as fotinhas, colocava ali um antes e depois, marcava a clínica lá. E tudo isso ajudava demais. Isso, ajudou bastante. Fortalecer mais o seu nome, né? Isso. E aí, assim, a gente faz essa pergunta em relação a esse universo dentro do digital, porque nós já atendemos aqui alguns profissionais da odontologia. Não sei se você conhece, o Dr. Paulo Cruz. Já ouviu falar? Não. Ele está ali na Praça Portugal. E a especialidade dele, acho que ele faz todas essas e lentes de contato. Lentes de contato, E aí a gente rodava anúncio para ele, rodava anúncio para ele na época. E porque o ticket para quem faz lente de contato é altíssimo. Para você poder atingir esse público que está disposto a investir nesse público é bem delicado, é demorado, porque é despertar desejo nele, a necessidade de que ele pode ter uma autoestima. Então tem que trabalhar mais com vídeos, né? Do que em si com... E a gente preparava texto, as cópias, eu ainda estava lembrando outro dia aqui das cópias. Se você quer ter o sorriso perfeito, se você não quer ter o sorriso perfeito, pode pular esse vídeo, pois ele não é para você. Aí a gente começava todo o poder de persuasão para criar esses conteúdos e a gente conectava demais com a audiência. Muita gente chamava ele na intenção de poder fechar um procedimento, etc. e tal. E o que mais me chamou a atenção, eu vou explicar por que eu estou aqui nesse assunto, é porque assim, de 10 clientes que a gente conseguia impactar rodando anúncio, de 10 clientes que chamavam, a gente impactava 1.
Só que esses 10 clientes a gente levava mais de mês para que ele clicasse no botão do WhatsApp. Mas sim, a gente que dava um fechamento. Dar um fechamento é uma conversão. Ou seja, a gente sabe que o ticket gira em torno entre 20 a 30. Não sei se é mais ou menos isso. Mas com ele era mais ou menos isso. Para lente de contato, a média era essa. E a gente ficava desesperado, correndo atrás, porque a gente tem que converter, porque o investimento estava alto. Não só com a agência, mas também com as plataformas, né, que é a Meta Ads, e a gente tem que converter. Então, a gente era 15 para 1, 15 pessoas chamavam para dar uma conversão, que já pagava todo o investimento. Quer dizer, eu não sei qual é o custo dentro desse universo, mas segundo eu fiquei sabendo, é bem expressivo. Né? E agora está mais caro ainda. Tá mais caro. Tá bem mais caro pra gente. Então a média que a gente praticava aí era essa na época, e a gente ficava. Só que aí, sabe o que era interessante? É que a gente tinha que diminuir de 15 conversões para 10, de 10 pessoas que chamarem, uma fechar. A gente conseguiu fazer isso. Só que o que acontece? As outras 9 pessoas que chamavam, elas não tinham condição de fazer a lente, mas tinham condição de fazer um outro procedimento. Aí eu te pergunto: o procedimento de lente de contato. Se a pessoa quiser a lente de contato não tem condição, qual é a outra alternativa que se daria? A faceta de resina. De resina. Ela não é tão cara como a lente. Isso. E aí o que acontece é que dessas 9 conversões, a gente conseguia converter 3 deles. Para fazer a faceta. Para fazer a faceta. Não tenho condição de fazer a lente. Por isso faça a faceta, que a gente tem condição. Você pode fazer a faceta. Aí parece que marcava pediu para o paciente lá, né, para fazer a consulta para poder avaliar e tudo. E dessas 4 convertia 2 ou 3. Aí disse, não, mas assim mesmo eu não tenho condição. Aí às vezes, no final de tudo, ou vendia clareamento. Ou fazia outro procedimento. Não passava batida. Aí eu dizia para ele, a gente não... É muito... Então não perde, né? Não perde de jeito nenhum. Porque assim, o objetivo no final era a lente. Só que ele botou como meta, Milton, a gente tem que fazer 2 para 10. É um tremendo desafio, que não é fácil encontrar essas pessoas por conta do ticket. A grande vantagem é que a gente acabava fazendo outras coisas que não deixavam de trazer receita para a clínica. Né? E aí a gente acabou trazendo uma série de outros universos, que era o quê? Perfil do Google tem que estar otimizado, tem que ter site, tem que amarrar, tem que atualizar, tem que aparecer no Instagram, tem que ir lá. Pra você ter ideia. Tem que mandar uma mensagenzinha para aquele paciente que falou há 2 meses atrás. 2 meses, exatamente. Processo de captação, prospecção, é isso mesmo. Isso aí é o mercado. E o fato é, a clínica, o profissional, ou o negócio que não tiver essa presença digital ativa, a gente sabe, ele vai ter problema no futuro. Porque não tem outra saída. Eu não consigo enxergar. Não, hoje tudo é o digital. Tudo é o digital. As pessoas correram do rádio, grande parte. Não, só os mais tradicionais ainda continuam no rádio. Mas a turma está preferindo, não, vamos investir no Google Ads, porque a gente já tem site, vamos ranquear a palavra-chave. Vocês têm site? Tem site também, né? Então, tudo isso é coisas que não podem faltar no dia a dia de um profissional, que a gente sabe. E além de procedimentos, antes e depois não pode, né? Por conta do conselho de ética. Isso. Tem que tampar o rosto da pessoa, uma coisa assim, né? Não pode apresentar o rosto dele. Quais são os cuidados que vocês têm lá dentro desse critério, assim, dessa geração de conteúdo que você faz? Para colocar antes e depois? Também. Na verdade, assim, hoje em dia a gente tem muitas estratégias para poder fazer antes e depois, né? E aí, às vezes, só coloca uma foto de antes e faz o carrossel e coloca uma de depois e assim vai trabalhando. A prova do sorriso. Como é? A prova do sorriso. O teste? Sim. Porque agora eu vi que agora dá para você ter uma noção de como é que vai ficar. Tem tipo um aplicativo. A gente tira a foto e faz um incrementozinho nesse aplicativo e tem uma noção mais ou menos de como que pode ficar. É como se fosse um mockup, né? Não, mockup já é outra coisa. O mockup já é a preparação do que você já vai receber. Ah, tá. Entendeu? O mockup é diferente da prova, da perspectiva que a pessoa tem. Entendi. Tá vendo a diferença? Eu não sabia, eu achava que era... Não, o mockup eu já fiz, já tô com tudo trabalhado e já vi o antes, como que vai ficar mais ou menos, né? O resultado final. O resultado final. Então, legal. O mockup já é a prova do resultado final. E se você não Só sabe... muda o material, porque um é tipo uma resina e o resultado final é a porcelana. Entendi. Entendeu? Aí, quando a gente viu as imagens da prova do sorriso, né, de uma prova do sorriso, do antes e depois, é assim que vai ficar, o resultado final é esse aqui. Aí mostra lá, eu fiquei
impressionado com como está a tecnologia, Uhum. né? Agora escaneia, né, para fazer isso. Tem Isso. toda uma... Aí é com a própria lente mesmo. a lente, A né, lente. para o processo de lente tem que fazer Tem que escanear, né? fazer, porque desgasta um pouquinho e aí você não vai ficar com o dente lá desgastado, né? Tem que deixar um provisório, que é um mocap. Entendi. Entendeu? Então é isso. Pronto, a gente está aqui conversando muito sobre essas experiências e a gente, só para finalizar esse assunto, ter presença digital hoje é fundamental para que vocês possam estar apresentando o dia a dia, os procedimentos que vocês fazem na clínica, e isso aí é algo que vai com certeza agregar bastante. Para quem tem site, então melhor ainda, porque quando for decidir fazer campanhas de Google, vocês fazem campanha de Google Ads também, não? Faço. Pelo menos a cada 3 meses eu faço, quando a agenda já vai esvaziando. Porque senão você não pode estar jogando lá um monte de promover várias coisas. Entendi. Se a tua agenda não está com disponibilidade para receber aquele pessoal. Entendi. Né? Então tá aí, antenadíssima sobre os assuntos, isso é muito bom, certo? E vamos lá, é assim, todo o profissional que a gente chama aqui, a gente quer que ele fale sobre uma perspectiva dele para quem está chegando no mercado. E aí eu queria ouvir a sua perspectiva, certo? Sobre os profissionais que estão chegando hoje no mercado. A gente sabe que todo ano tem vários profissionais se formando para enfrentar o mundo lá fora, e você já passou por essa jornada. E aí eu queria que você me dissesse o que é que você recomendaria para quem está chegando agora. Para um recém-formado em odontologia? Sim. Eu recomendo realizar um curso de gestão e marketing. Ter noção de gestão e marketing. Porque a parte operacional você já sabe, já aprendeu, passou 5 anos estudando para isso. Agora é questão de gestão de clínica, de consultório e marketing odontologia. Porque você não é nada sem isso. Verdade, não adianta ter se formado, senão... não adianta. E eu ouvi isso outro dia de um profissional dizendo o seguinte, cara, eu me formei, só que assim, eu não sei vender o que eu sei fazer. De que adiantou? Você tá com a faca e o queijo, mas não sabe comer. Exatamente. E aí a gente se depara com cada coisa, e de fato é verdade. E assim, mas você percebe que as pessoas passaram a enxergar isso de pouco tempo para cá. Eles não, por exemplo, os mais tradicionais, e eu faço muita reunião com um profissional de odontologia, os tradicionais dizem a mesma coisa. Eu nunca precisei disso. Os tradicionais, eles dizem isso. Mas é bom também, porque o boca a boca ele é muito fiel. Mas aí a questão... Mas precisa ter aquela divulgação. Mas sabe o que eu não entendo? Tá, o senhor me procurou para quê? Como é que eu vou poder ajudar? Uhum. Porque se sempre foi assim e sempre deu certo, como é que eu vou poder ajudar? E é uma contradição demais, porque assim, então não tá dando certo, você tá me procurando, tem uma coisa errada, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, né? Tem, aí ele descreve para mim, mas é fato isso. E isso era uma pergunta, e a segunda é a seguinte, a gente está aí nesse período festivo, chegando aí o ano novo, e eu queria que você aproveitasse esse momento para poder desejar felicitações, né, para os seus pacientes, amigos, colaboradores, olhando para essa lente dessa vez. Sim. Tá se encerrando mais um ano, Natal já passou, mas eu desejo a vocês, a todos os clientes dessa agência e aos meus pacientes também, um próspero ano novo, que sempre vocês possam estar correndo atrás dos seus objetivos. Perfeito, então. Então, gente, estou aqui com a doutora Jaurícia Damasceno. Ela foi a nossa convidada de hoje aqui no Perspectiva Podcast. Espero que vocês tenham gostado demais. Mas antes de finalizar, eu queria que você novamente repetisse o Instagram e onde os pacientes podem te encontrar. O meu Instagram é DRA-Jauricia-dentista e vocês me encontram na região do Castelão, na Arena Castelão. Na Avenida Alberto Craveiro, 1811. Tem um telefone? Tem um telefone. Qual? 8484-0822. Perfeito, então é lá onde você vai encontrar ela. Bom, eu quero agradecer demais a gentileza. Eu que agradeço. Você ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouquinho das suas experiências.
muito legal. Quem sabe em um outro momento a gente vem aqui para falar dos procedimentos e falar de outras... que é interessante que todo mundo quer saber, né? Perfeito. Vamos responder essas Eu vou pegar algumas... A gente pode estar pegando algumas dúvidas de quem realmente tem interesse em fazer algum procedimento comigo e eu venho aqui em outro momento para a gente poder esclarecer. Combinar. Perfeito. Vamos combinar assim, sim. né? Com certeza. Foi maravilhosa essa experiência. Que bom que você gostou, tá bom? Bom, gente, para vocês que acompanharam a gente até o presente momento, lembrando que todas essas informações você vai encontrar na descrição desse vídeo, tá? Endereço, Instagram, certo? Para você ir lá e conhecer toda a jornada da doutora Jaurícia Damasceno, tá certo? Para vocês que acompanharam a gente até o presente momento, eu fico por aqui e volto num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau!